As dores nas articulações têm trazido problemas muito sérios para muitas pessoas. Até para caminhar tem uma dificuldade incrível. Tem gente que não consegue nem sequer caminhar. Então, por isso, Vida Plena veio conversar com o Dr. Lafayette Lage para trazer as informações para a gente a partir de quando começa, quando nós temos que começar a nos preocupar com esses probleminhas e o que existe de mais avançado hoje no tratamento das articulações. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cleusa. Obrigado pela oportunidade de trazer esclarecimentos para o público. Quando que a gente tem que começar a se preocupar com a nossa saúde física, doutor? Bom, na realidade, a preocupação já deve começar na infância. Aqueles que são pais devem cuidar muito da postura dos seus filhos, tá? É lógico, obviamente, esses filhos vão ser acompanhados por pediatras, mas muitas vezes os pediatras acabam esquecendo de explicar como a criança deve sentar. A criança pequena, ela deve sentar sempre na posição de índio para brincar. Ela nunca pode sentar em cima das pernas, ou normalmente quer em posição de W ou sentado em cima das pernas. Por quê? Se a gente olhar aqui nesse painel, nós vamos ver aqui, e também quando a criança nasce, ó, logo que o nenê é recém-nascido, infante, né, criança, ficar atento no pezinho, olhe para os pés da criança. Aqui nós temos um pé normal e aqui um pé levemente torto. Quando o pé é muito torto, todo mundo nota, mas quando ele é levemente torto, metatarso adulto de um nenê recém-nascido, isso aqui se corrige facilmente até os 6 meses de idade com gessos. Você logo que nasce, a gente já coloca um gessinho, na outra semana troca o gesso, em 2 meses, 3 meses, a criança nem vai lembrar que usou gesso e você corrige e coloca os ossos no lugar. Uma coisa que acontece muito frequentemente, os pais pedem para levar sua criança para o ortopedista aos 2 anos de idade. Então, aos 2 anos de idade, se a criança já apresentar um pé desse jeito, não dá mais para corrigir com gesso, e só com cirurgia. Então, isso é que a gente chama de metatarso adulto, né? Metatarso são os ossinhos do pé. Então, isso logo antes de começar a andar. E antes de começar a andar, a criança também vai sentar para brincar. Quando ela senta de uma forma errada, ela senta em cima dos pés, olha o que acontece. Ela pode torcer a tíbia internamente, e aqui é como você examina a criança deitada de barriga para baixo, ela deve ficar com o pezinho levemente em rotação externa. E quando a criança de barriga para baixo, você olhando ela por cima, a perna estiver para dentro, o pezinho estiver para dentro, ela tem uma torção interna da tíbia, tem que ser tomadas providências para evitar problemas no futuro. A criança não vai se queixar de dor nessa época, ela vai talvez ter quedas frequentes e anda com os pés para dentro, mas isso aqui não vai dar problema na criança, vai dar problema na vida adulta, que vão dar as artroses. E se não é tomada nenhuma providência, a criança continua sentando errado, você vai ter uma torção interna do fêmur. Aí nós vemos aqui um joelhinho vesgo, certo? As rótulas estão olhando para dentro e isso vai causar problemas seríssimos. Então, como dar uma olhada se seu filho tem isso ou não, até mesmo sem levar ao médico? Se bem que o ortopedista é o melhor para ver isso. Aqui a criança deitada de barriga para baixo, o normal é que ela roda a perninha só 45 graus e aqui você vê uma criança que tem uma torção interna de fêmur, ela roda demais. E isso vai dar problemas muito sérios a partir dos 18 anos de idade, às vezes até antes, e problemas difíceis de resolver. Por quê? Porque nós temos aqui o modelo de um joelho, tá? O joelho, você tem a tíbia, o fêmur, e no fêmur existe a rótula ou patela, que ela transita neste local aqui, ela tem que transitar aqui. E quando o fêmur é torcido para dentro, ela transita assim, começa a bater, ela vai ter como se diz, ela vai ter um curso irregular, acaba sobrecarregando a cartilagem, você vai ter um desgaste precoce do joelho. Aí vai vir a artrose. Normalmente começa a condromalácia, depois a artrose, né? Na fase adulta, a obesidade está ligada a esse tipo de problema, doutor? Com certeza. A obesidade ela prejudica muito mais os joelhos até do que os quadris. Tá? Os joelhos eles não suportam o excesso de peso, prejudica a coluna, né? E um problema também muito frequente que acontece, você tem aqui na bacia muita gente e até criança que chora de dor de crescimento, muitas vezes na dor de crescimento. Nós temos uma bacia aqui, o que acontece? Se a criança tem uma perna menor do que a outra, como nesse caso aqui a perna direita está menor do que a outra, a coluna vai fazer um S
vai acabar acometendo o nervo ciático e ela vai sentir dor nas pernas. Aí vai no médico, o médico fala, isso é dor de crescimento. Não é. Muitas vezes pode ser por uma perna maior do que a outra, que é muito comum, e você resolve isso facilmente usando uma calcanheira. Então, é interessante fazer um check-up com o ortopedista para ver esse negócio de uma perna menor do que a outra. A postura é fundamental, a postura deveria ter sido ensinada nas escolas, a maneira correta de sentar. As pessoas sentam encurvadas, acabam forçando o disco intervertebral para frente e no futuro acaba dando uma hérnia de disco. Então a postura também é importante. Mas vamos dizer que já passou da fase, a pessoa já chegou numa idade que ela está com artrose, né? O que vamos fazer? Aí, dentro da artrose, medidas que você pode fazer para artrose, vamos falar mais o que é a minha especialidade, que eu faço mais a parte de medicina esportiva e membros inferiores, né? A parte de quadril e joelho. Primeira coisa, fortalecer a musculatura. Segunda coisa, emagrecer. Se a pessoa está com excesso de peso, emagrecer. Supondo que a pessoa já tem um problema de artrose, como é o caso aqui de um joelho, tá? Aqui nós temos o fêmur, certo? A tíbia, esse aqui é um genovalgo. Veja como entortou a pessoa durante anos. Isso é um processo que demora 15, 20 anos, a pessoa vai morrendo de dor, e o osso fica duro aqui. Chegou num estágio desse, aí não tem outra solução. Quer dizer, tem solução. A solução aqui é colocar uma prótese. Isso é uma prótese de joelho, né? Você troca o joelho, mas antes de chegar na prótese de joelho, você não deve deixar o joelho chegar nesse estado. Se essa pessoa tivesse sido bem orientada, ela teria feito modificação no sapato, modificaria o salto do sapato para dentro, teria feito uma osteotomia, você pode cortar o osso da tíbia ou do fêmur para não deixar o joelho entortar mais. Então tem gente que vai vendo, meu joelho está entortando, tem que intervir antes mesmo até de ter dor. Se a pessoa vê que a pessoa está com o joelho torto e esse joelho está... O que acontece com o joelho torto? Você vai ter uma sobrecarga de um lado, tá? A pessoa vai... Isso é muito comum em jogador de futebol. O joelho vai entortando assim, a pessoa vai ter uma sobrecarga na parte interna. Essa sobrecarga vai dar uma lesão de menisco. Em seguida vai dar uma lesão do ligamento cruzado anterior e depois não tem mais cartilagem, uma artrose e vai para uma prótese. Isso é a história natural de qualquer joelho em qualquer lugar do mundo. Então nós sabemos que se a pessoa está com o joelho entortando, a gente tem que intervir, tem que fazer uma osteotomia. O paciente normalmente não aceita isso. Você tem que quebrar a tíbia, quebrar a fíbula e acertar o alinhamento. Infelizmente aí é com cirurgia. Se a pessoa ela tem dor no joelho, mas o joelho dela está bem alinhado e tem dor no joelho. Bom, vamos ver por que é essa dor. Excesso de peso? Emagrece. Sempre fortalecer musculatura, mas fortalecer musculatura com a pessoa adequada. Precisa tomar cuidado com fisioterapia mal feita, porque você pode piorar. A pessoa fala, então eu vou para uma academia. A coisa mais comum que eu vejo aqui no meu consultório, o pessoal começa a fazer academia e se estoura realmente. Literalmente falando, eles acabam tendo lesões, porque eles entram, a pessoa tem lá uma artrose, uma lesão de menisco, alguma coisa, e vai para a academia, entra numa turma fazendo ginástica intensamente, depois de 2, 3 semanas ela está com dor nas costas, está com dor no tendão, precisa de uma avaliação médica, isso sem dúvida nenhuma. Então, se a pessoa tem algum tipo de dor nas articulações, não quer dizer que ela está precisando de movimento, ela tem que primeiro procurar um médico para ver qual é a indicação dela, qual é o tratamento. Com certeza, e às vezes, muitas vezes, a causa dessas dores não são ortopédicas. O reumatologista é um especialista que também trata disso, tá? E o reumatologista entende muito mais de medicamentos. Aí existem uma série de medicamentos para usar para artrose, tá? Que nós temos aí medicamentos que agem a nível de cartilagem, suplementos alimentares, agora está muito em voga você usar condroitina, glucosamina, e também tem os tratamentos, agora mais recentemente, que eu digo que é a medicina do ano 2020, né? É o tratamento com terapia por sinais pulsáteis, isso para artrose. O que é artrose? A artrose é um desgaste da cartilagem, nós temos um potencial de cartilagem que a cartilagem vai desgastando. Eu gostaria de mostrar uma imagem aqui de uma prótese, é uma imagem bastante feia, né, para quem não está acostumado, mas é importante a pessoa conhecer. Eu vou mostrar um joelho aberto que foi para uma prótese, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui na tela. Isso aqui foi uma foto tirada durante uma cirurgia de uma prótese total de joelho. Aqui nós temos o fêmur, né? Você está vendo exatamente isso aqui. Isso aí é um fêmur esquerdo, o fêmur está aberto, como você pode ver aqui, e nós temos uma cartilagem. Deste lado tem cartilagem, deste lado não tem cartilagem. E aqui é a rótula, né?
Então, eu vou pôr uma outra imagem para entender melhor. Olha a grossura que nós temos de cartilagem. Nós temos um potencial de cartilagem aqui, 3 milímetros de cartilagem para gastar. Eu costumo comparar que a cartilagem é que nem um pneu. Você tem que cuidar dela, só que a gente só tem um pneu. O carro você vai, troca pneu a cada tantos quilômetros. Na cartilagem você só tem uma só. Então, por que essa pessoa ficou assim, aqui osso no osso, e o osso tem terminações nervosas e dói muito? Quando chega nesse estágio, não tem outra coisa a fazer senão uma prótese. E isso aqui é uma prótese de joelho, né? Que é essa peça aqui. Isso aqui é uma peça que vai no fêmur, aliás, na tíbia. Isso aqui vai no fêmur. É exatamente isso que você está vendo aí. E aqui você tem a rótula, né? A rótula é uma pecinha de plástico, que é essa peça aqui. Então, voltando àquela figura. Mas isso fica uma beleza. A dor some, tá? Mas é uma cirurgia de risco. É uma cirurgia que a gente faz bastante. Tem que tomar todos os cuidados, que eu vou falar daqui a pouco. Mas essa cartilagem aqui é uma só. Então, quando você tem um pouquinho de cartilagem, ainda tem coisa para poder fazer, né? Como nós vamos ver depois, lá na sala de fisioterapia, a dona Aparecida, eu fiz uma artroscopia dos 2 joelhos dela, e ela tinha indicação de prótese total de joelho. E quando eu vi que ela ainda tinha um pouquinho de cartilagem, eu indiquei o tratamento com pulsos eletromagnéticos, que forma a cartilagem, e ela até o momento está indo muito bem, não está precisando da prótese. Então, muitas vezes, a ressonância magnética não nos dá essa avaliação se existe cartilagem ou não. Às vezes uma artroscopia, que é uma cirurgia praticamente inócua, que a gente entra com uma microcâmera e consegue enxergar o joelho direitinho, costuma nos dar uma noção se essa pessoa tem cartilagem ou não. A dor, ela tem alguma ligação? Quando a pessoa começou a sentir as dores, ela pode perceber que ela está perdendo cartilagem ou não? Bom, a dor pode ser devido a uma lesão de menisco, tá? Isto aqui é o menisco, por exemplo, no caso do joelho. E também no quadril, o menisco do quadril, a lesão do Guga, a lesão do labrum, né? Então, uma lesão de uma fibrocartilagem pode dar dor. E pode ser devido também a ter acabado a cartilagem e ter contato ósseo. Aí são necessários exames. Infelizmente, para quadril, a ressonância magnética não tem muito valor, tá? A tomografia tem um valor maior, mas para quadril, o exame clínico é o que mais vale. Os exames subsidiários para quadril não tem muito valor, porque é uma articulação profunda, e por isso que a artroscopia do quadril é uma técnica que eu implantei no Brasil em 93, né? Defendi meu mestrado junto ao Hospital das Clínicas em 95, e agora, felizmente, tem um monte de gente querendo aprender, infelizmente, à cirurgia que o Guga fez há 2 anos atrás, e o pessoal viu que dá certo, que é para dor na virilha. Então, felizmente, as pessoas estão abrindo os olhos para a artroscopia do quadril, porque a artroscopia, ela entra dentro da articulação e consegue enxergar a articulação, né? Uma vez que você viu que tem uma lesão de cartilagem, e você ainda tem um pouquinho de estoque de cartilagem, você pode tomar suplemento alimentar à base de glucosamina, condroitina, existe também a base de extrato de abacate, mas só tomar o remédio não vai resolver. Fazer a terapia com pulsos magnéticos, que ela estimula a formação de condrócitos, que são as células de cartilagem. Esse, realmente, na atualidade, é o meio mais eficaz que existe. Realmente é impressionante. Atualmente, no mundo, são 175 clínicas no mundo que tem. Na Europa, isso é muito divulgado. Na Alemanha, os principais times de futebol da Alemanha tem isso daí, a seleção olímpica alemã tem. Quer dizer, o atleta se machuca, em seguida ele já vai para um pulso eletromagnético. Por quê? Porque o pulso eletromagnético, ele estimula as fibras colágenas a se consertarem, estimula a formação de cartilagem. Assim, as pessoas vão ver que até os planos de saúde ainda não dão cobertura para isso, mas vão ver que vale a pena dar cobertura para um tratamento desse, que tem um custo elevado, mas que não é nada perto ao que vai se gastar em cima de um tratamento cirúrgico. As coisas hoje em cirurgia realmente estão com um custo muito elevado a nível de hospital. Os equipamentos que a gente usa é tudo importado. Doutor Lafayette, já que a sua grande especialidade é quadril, vamos falar um pouquinho sobre isso? Tá bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada, o paciente que ele vai ser submetido a uma cirurgia precisa, antes de mais nada, conhecer. Então, aqui nós temos o costume de ter folhetos explicativos, né? Então, nós damos aqui, convivendo com a artrose, ele precisa conhecer o que é a doença,
folheto sobre a prótese que ele vai fazer. É importante ele saber as diferenças, saber tudo antes da cirurgia, ter um treinamento antes da cirurgia. Muito importante o uso de uma meia elástica no centro cirúrgico, porque são cirurgias grandes, minimizar o risco de complicações. Então, o paciente vai com uma meia dessa para o centro cirúrgico, já na sala de cirurgia a gente só abaixa um pouco a meia, faz a cirurgia e em seguida já coloca. Tem um monte de coisa que tem que ser explicado para o paciente, é muito importante, é uma coisa que eu acho de fundamental importância o paciente saber o que vai acontecer. Então eu costumo, como diz o chinês, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O que a gente mostra? A gente mostra as peças, tem gente que não quer ver, a gente não mostra. Mas em geral, no final, eu acho importante o paciente saber o que ele vai ter dentro dele, né? Isso aqui é um fêmur, e o fêmur o que gasta é a cartilagem. O que todo mundo faz, apesar da doença ser aqui na cartilagem do fêmur? Todo mundo pega e corta um monte de osso bom. Esse osso não está doente, o que está doente está aqui. Aqui que está sem cartilagem, como eu mostrei na prótese de joelho. E pega e joga fora um monte de osso e coloca essa peça aqui. Isso aqui é uma prótese de quadril que é colocada dentro do fêmur. O fato de você colocar uma haste dentro do fêmur já implica em um risco maior de uma trombose, de uma embolia pulmonar, porque você está empurrando gordura dentro da medula do fêmur e isso ativa um sistema de coagulação e facilita a coagulação e uma embolia, uma trombose venosa profunda, que é uma complicação seríssima. O paciente tem que, muitas vezes, ir para a UTI, ficar na UTI fazendo diluição do sangue. Muito bem. Coloca-se essa peça e as próteses mais comuns que são feitas por aí, é colocada uma peça de metal com polietileno, um plástico. Então, isso aqui é uma prótese total de quadril que a maioria das pessoas tem. Eu, em 1993, eu fui para Los Angeles, fiquei com o Harlan Amstutz e vi ele estava fazendo uma prótese já desde 1985, que não é novidade, é uma ideia desde 1923, que ele conseguiu aperfeiçoar isso daí, e essa prótese só chegou no Brasil há 1 ano e meio atrás. Eu comecei a fazer, tive de ir 3 vezes para os Estados Unidos fazer treinamento, 2 vezes para a Inglaterra. É uma prótese mais difícil de fazer, que é essa aqui. É uma prótese especial para pacientes jovens e ativos, mas também pode ser usado nos pacientes idosos até 65, 70 anos de idade, desde que tenha uma boa qualidade de osso do colo do fêmur. Esse é o famoso colo do fêmur que, quando quebra, né, a gente coloca placas, né? Quando você quebra o colo do fêmur, você vai colocar uma placa dessa, ou de repente você tem vários tipos de placa que se colocam para as fraturas do colo, ou mesmo uma prótese, né? Interessante, essa aqui é uma prótese de laje, meu pai que inventou em 1956, ele foi o primeiro no Brasil a fazer prótese de quadril, né? Essa aqui é mais uma peça histórica, mas enfim, a doença está na cartilagem, como eu estava dizendo. O que a gente faz? Eu apenas descasco essa cartilagem e coloco essa peça, é uma liga de cromo cobalto muito resistente, né? Você vê aqui, do tamanho da cabeça original que ele tinha, ou próximo do tamanho, e está aqui a peça. Quer dizer, o que você acha que deve ser melhor para o seu quadril? Né? É uma questão de dar uma olhada aqui, você mesmo vai me dar a resposta. E essa peça vai articulada com uma outra peça de metal. Essa peça aqui vai na bacia. Isso aqui é uma liga de cromo cobalto também. Então, uma peça metal, aonde você tem um baixíssimo índice de desgaste. Ela desgasta um pouquinho só nos primeiros 3 meses, que é quando o macho e a fêmea, né? Essa peça já está bastante riscada, mas você vê, ela praticamente não tem atrito. E o organismo produz um líquido sinovial que esse líquido ele lubrifica e essa prótese praticamente não gasta, né? E o campeão de judô europeu que tem 40 anos tem uma prótese dessa, o campeão de badminton europeu tem uma prótese dessa, e nós vamos ver daqui a pouco o Edmilson, que está com 38 anos, 40 anos, é um personal trainer. Recentemente eu fiz um jogador da seleção brasileira de vôlei, o Munir Obeid Elias, um rapaz de 2 metros de altura, voltou a fazer os seus esportes, quer dizer, voltou a ter a qualidade de vida que ele gostava. Os atletas que normalmente você vai no médico, ele fala, aguarda, vai enrolando, quando você não puder mais, a gente coloca uma prótese. Em quadril nós chegamos a um ideal, em joelho nem tanto, porque o joelho gasta, essa prótese praticamente não gasta. Eu queria mostrar algumas radiografias para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos a articulação do quadril, onde você vê o fêmur, a cabeça do fêmur, tá? Aqui então é o quadril, a cabeça do fêmur, e o acetábulo, e existe um espaço. Esse espaço é o espaço
de uma articulação normal, porque a cartilagem, você tem cartilagem aqui, fica um espaço. Raramente acontece da pessoa ter um raio-x de quadril normal, como eu já vi, fui mostrar agora em Cambridge, na Inglaterra, um caso excepcional, que a pessoa teve uma inversão do labrum, e quando eu fiz uma artroscopia do quadril, aquele quadril estava destruído e a pessoa foi para uma prótese. Nós tivemos um simpósio agora internacional, dia 19 de junho, agora de 2004. É raro a pessoa ter um raio-x normal de quadril e ter o quadril destruído, mas pode acontecer. Mas vamos falar então do que é normal. Esse é um raio-x de quadril normal. Agora eu vou mostrar uma radiografia de um quadril com artrose. Então, como vocês recordam, existe um espaço articular. Aqui é um paciente de 60 anos, que esse quadril, ela está arriscada porque isso aqui é o planejamento da cirurgia que a gente faz. Aqui é onde eu pretendo colocar, antes da cirurgia, lógico, primeiro, antes de operar qualquer paciente, a gente deve operar ele no raio-x. O planejamento cirúrgico, isso é fundamental. Muitos médicos esquecem na correria da vida aí. Você quer ter um sucesso na cirurgia, você não precisa só saber operar, você precisa saber planejar. Assim como tudo na vida. Eu acho que você tem que planejar, ter metas. Então eu tinha a meta de colocar um acetábulo tamanho 54 nele, nessa posição. Você veja bem que não tem espaço, já está osso praticamente com osso. Esse paciente tem muita dor, 60 anos, era jogador de futebol do IP, ele tinha o quadril direito com muita dor, o quadril esquerdo também, aqui ainda tem um espacinho articular, mas ele já não aguentava de dor nos dois quadris, e você vê aqui os bicos de papagaio. Então, no dia 4 de junho de 2004, eu fiz primeiro o quadril direito, então nós temos aqui essa prótese, porque ele gosta muito de jogar futebol, ele tem 60 anos, mas ele tem um osso de boa qualidade. E nesse caso eu fiz uma prótese no dia 4 de junho e no dia 8 de junho eu troquei o outro lado também, né? Agora nós vamos ver um outro caso do Edmilson, que você vai poder conversar com ele pessoalmente, que ele está lá no setor de fisioterapia. É esse caso aqui, o Edmilson, ele tinha o quadril direito normal, que é o que eu mostrei normalmente agora, o quadril esquerdo dele ele colocou uma prótese, e é essa prótese de metal que permite uma qualidade de vida excepcional, é uma nova esperança. Existem algumas próteses de quadril que podem ser colocadas por incisões pequenas, tá? Mas é um conceito completamente diferente da prótese que o Edmilson tem. Isso é uma prótese relativamente nova no Brasil, a nossa clínica aqui está com a maior experiência nacional nisso. Eu estou até agora, dia 18 de outubro, vamos apresentar isso na Argentina. É uma prótese para pacientes jovens, mas pode ser colocada em pacientes até 65, 70 anos de idade, desde que eles tenham boa qualidade óssea, tá? E para colocar essa prótese, a gente preserva a cabeça do fêmur, né? Então o corte é um corte relativamente grande, mas as vantagens depois são grandes. E eu costumo deixar o paciente de muleta umas 3 semanas. Para quê? Não é por causa da prótese, é para cicatrizar as partes moles, né? E tudo depende. Se o paciente tem uma boa musculatura, ele vai ter uma recuperação melhor. Tanto é que o Edmilson, antes de ser operado, ele fez uma sessão de fisioterapia aqui para ser orientado para esse tipo de prótese. Você precisa ter uma exposição grande, mas a recuperação dele está aí. Com um mês você já estava andando normalmente? Eu com um mês depois de operado já estava andando tranquilamente. O que eu queria dizer é o seguinte: logo depois da cirurgia, quando eu estava recuperando a força muscular, aí os primeiros dias, como você sai da cirurgia, né, fica muito parado, aí realmente pega um pouquinho a dor. Mas na cirurgia, na prótese em si, em nenhum momento eu senti dor. E eu tinha muita dor antes de operar. E nunca mais senti. Depois de uns 5, 6 dias de fisioterapia, as dores pararam, a força muscular começa a voltar, né? E a dor muscular é pela quantidade de pontos que você acaba tomando para fazer a inserção dos tendões, né? Mas no osso, que era onde eu sentia a dor, para dormir, para andar, nunca mais. Bom, então vamos conhecer lá aqui o centro de reabilitação, doutor? Vamos lá, Cleusa. Vamos entrar aqui para conhecer, porque a partir de agora, a partir desse momento, a pessoa quando entra aqui, ela vai ter assim uma qualidade de vida bem superior, né, doutor? A intenção é essa, através dos aparelhos que existem aqui, é uma tecnologia alemã, o PST, fora os exercícios, que é muito importante, mas o tratamento por sinais pulsáteis, através de campos eletromagnéticos, tem se mostrado uma terapia muito eficaz, principalmente para o tratamento de artroses leve e moderada, como nós já havíamos falado, né? Vamos ver aqui como que funciona esse equipamento, doutor.
Bom, aqui nós temos basicamente dois equipamentos. Esse maior aqui é uma bobina, né? Esse aqui é uma bobina grande que serve para tratamento de coluna, quadris e ombros, né? O paciente ele é colocado dentro dessa bobina, parece um aparelho de ressonância magnética, mas não tem problema de claustrofobia nem nada. É colocado aqui e depois ele é transportado aqui para dentro, certo? E ele fica 1 hora com a região acometida fica dentro dessa bobina. E se coloca esse cartão. Esse é um cartão que vem da Alemanha, ele tem um chip, né? E esse chip, esse cartão dá para 9 sessões. Esse cartão é colocado nessa máquina, né? Que eu vou colocar aqui como exemplo, é um cartão que já foi utilizado. Ele é colocado aqui dentro, certo? E depois a máquina é ligada e ela fica emitindo campos eletromagnéticos durante 1 hora. O paciente ele deve vir diariamente, fazer 1 hora por dia as sessões. E muitas pessoas às vezes vêm de outras cidades. Nós temos até uma paciente que veio da Bolívia aqui. Então, nesses casos, pacientes que são de outras cidades, eles fazem uma sessão de manhã e uma sessão à tarde. Tem que dar um período de 5 horas e meia, 6 horas, intervalo entre uma sessão e outra, né? E é muito comum, às vezes, após a 3ª, 4ª sessão, a pessoa até sentir um desconforto, uma piora da dor. E isso mostra que a máquina está fazendo o seu efeito. E no caso da artrose, ela tá estimulando a formação de cartilagem, né? Existe também, é usado para tratamento de outras coisas, como, por exemplo, uma tendinite de Aquiles, uma bursite trocantérica. Essas lesões de partes moles, os sinais de campo eletromagnético, eles ajudam, é como se fosse, eles colocam as células alinhadas de forma a se cicatrizarem, né? Está indicado para esse tipo de caso. Não é todas as dores, não é qualquer tipo de dor que está indicado. Inclusive, está contraindicado em pacientes que têm implantes metálicos de ferro, tá? E mesmo pacientes que tenham artrose muito avançada. Às vezes, nós fizemos em alguns casos, aí normalmente a melhora deve ser mais ou menos em cerca de 70%, com uma artrose moderada ou leve, né? Tem pacientes que melhoram de tal maneira que a dor some, mas nas artroses graves realmente não funciona. E a prótese, se bem que eu tenho uma paciente aqui, ela não pôde vir, que eu tinha indicado prótese e ela para os 2 joelhos e ela teria de emagrecer. E eu fiquei impressionado com o resultado, porque até esperar emagrecer, eu falei, vamos tentar fazer um PST. E ela melhorou 90% da dor. Ela tinha dificuldade de subir as escadas aqui, né, no primeiro ano, e depois ela estava subindo. Então, realmente, eu fiquei impressionado, mas não é o normal, né? Evitou até a cirurgia? Por enquanto evitou, porque ela vai precisar de uma prótese. Mas pelo menos o efeito às vezes pode durar alguns meses. Mas nos casos que ela está bem indicado, o PST tem um efeito de 2 anos ou mais e pode ser repetido quantas vezes quiser. Isso que é muito interessante do tratamento, né? Legal. Nós temos pacientes aqui que estão fazendo tratamento, que já fizeram tratamento. Essa senhora aqui é a dona Aparecida, né? A dona Aparecida Mola, ela tem... Posso falar a sua idade? Não? Pode. Ela tem 78 anos. 79 já, então. E eu tinha feito uma artroscopia dos 2 joelhos, uma artroscopia bilateral, né? A senhora, se quiser mostrar a cicatriz, é interessante, porque a artroscopia é um procedimento que a gente entra com uma câmera, né? E aqui são os portais. E ela tinha uma artrose, foi feita uma toalete cirúrgica, né? E a artrose avançada, ela não quer colocar prótese. E realmente nós falamos, poxa, vamos tentar emagrecer. E depois que eu vi o joelho por dentro e vi que realmente ainda tinha um pouco de cartilagem, que valeria a pena fazer o tratamento com o PST, né? Que é a terapia de sinais pulsáteis. E ela acho que teve uma melhora, não sei como que faz, melhor falar com ela. Vamos saber da dona Aparecida. E aí, dona Aparecida, depois do tratamento? Excelente. 90% estou muito bem. Como a senhora estava antes? Como que era tinha muita dificuldade para de andar, doía barbaramente. Uma ocasião a dor foi tão forte que eu precisei de pronto-socorro, fui de cadeira de roda e agora estou me sentindo muito bem. Então, quantas pessoas estão nas mesmas condições que a senhora estava na época e agora a senhora está tão bem, né? Então vale a pena fazer o tratamento? Ou se vale a pena, eu indico para todo mundo. Hoje caminha legal já. Às vezes até esqueço da bengala. Que legal. Vale a pena mesmo, hein, doutor? Pois é interessante. O Carlos coloca, assim, para mostrar, veja só, o Carlos vai colocar ela em posição de tratamento, vamos dizer, o aparelho, né? Coloca como se fosse o joelho. Nós vamos posicionar o joelho direito dela. Essa aqui é a bobina
para o joelho. Aquela que o Dr. Lafletti mostrou é para as articulações maiores, tá? Essa aqui é para a articulação do joelho, tá? Eu vou posicionar joelho, tornozelo, cotovelo, punho, tá? Inclusive mãos, tá? E a gente usa, para membros superiores, a gente usa essa outra bancadinha. Eu vou posicionar ela agora, tá? E a gente vai ver como é que fica durante a aplicação. Então vamos lá. Tem algum desconforto, dona Aparecida? Não, nenhum. O interessante do PST é que a pessoa não para de tomar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório ele é lesivo para o estômago, principalmente para os rins. Eu faço muita prótese e os pacientes eu canso de operar pacientes que já estão com um certo grau de insuficiência renal, né? Porque a creatinina já está 3, 4 de tanto tomar anti-inflamatório. E aí não, é um tratamento à base de campos eletromagnéticos. O nosso corpo é energia, né? E se trata, então você usa a própria energia para tratar. A tecnologia do Richard Marco é muito interessante. Olha, ela fica nessa posição, ó, o Carlos está posicionando e tem que ficar quietinho uma hora aí, né? Então a gente posiciona, ela tem que ficar numa posição confortável, porque são 60 minutos sem poder... Ela pode até se movimentar, o que não pode acontecer é o joelho dela sair do alinhamento. É importante que fique 60 minutos com as ondas incidindo no mesmo lugar. Então esse é um dos cuidados fundamentais que se tem que ter durante a aplicação. E o grande problema hoje em dia é você fazer uma cirurgia, uma artroplastia de joelho, para você ter uma ideia, em termos de custo, uma prótese de joelho custa em média R$15 mil. Mais a internação de hospital e mais os riscos de uma cirurgia grande, o paciente pode eventualmente ir para uma UTI, quer dizer, o paciente tem que ter uma reserva, se ele não tiver nenhum plano de saúde, de R$100 mil para fazer uma cirurgia dessa, porque ele vai gastar em média uns 40 mil. Então, um dos objetivos que eu trouxe esse aparelho foi também assim, para postergar a indicação de cirurgia até, vamos dizer assim, ele vencer o tempo de carência do seu plano de saúde, porque realmente, para fazer uma artroplastia total de saúde, artroplastia total, ou de quadril, ou de joelho, e sem ter um plano de saúde, é uma coisa complicada. O paciente tem que... É praticamente inviável, né? E o sistema público ficam aquelas filas imensas que só crescem praticamente, você fica no aguarda vaga e não vence, né? E, então, realmente é uma esperança, porque pelo menos você não está danificando nada no corpo, né? E o custo, doutor? O custo... de um tratamento como esse? O Brasil é o país mais em conta que existe para o tratamento do PST. Ele é adequado à realidade brasileira. Mesmo assim, para você ter uma ideia, no Canadá, um tratamento desse custa em média R$8 mil para fazer 9 sessões, né? Aqui no Brasil está custando em média de R$3.600 para fazer 9 sessões. 9 sessões é a quantidade necessária? 9 sessões é o que é indicado para tornozelo, pé, tornozelo, joelho, mão, cotovelo e coluna. São 9 sessões. Coluna cervical, lombar. Agora, ombro e quadril são 12 sessões. Aí o custo você pode aumentar mais 30% em cima dos 3.600, dá mais ou menos R$4.700. É um custo ainda pesado, mas pelo benefício que a gente tem visto, eu acho que os pacientes não se arrependem, sabe? Porque não está correndo o risco de uma grande cirurgia? Isso imaginou? Isso é interessante. Isso é interessante. Já vale tudo, né? É verdade, isso é interessante. Tem um site muito interessante que mostra os trabalhos publicados de PST, é www.pstbrasil.com.br, que mostram as clínicas que têm esse tratamento. Aqui a minha não é a única clínica, existem 8 clínicas no Brasil com isso. E lá tem os trabalhos publicados, informações científicas, trabalhos sérios com estudo duplo cego, trabalhos publicados em revistas confiáveis como Journal of Rheumatology, e mostra também estudos in vitro do crescimento de condrócitos. Quer dizer, é um tratamento que, quando bem indicado, vale a pena. A coisa mais importante é a seleção correta do paciente e a boa indicação. Aí nós vamos conseguir o objetivo de restabelecer a saúde, né? Uma saúde com plenitude, né? Uma vida plena, digamos. Então vamos deixar site, telefone e tudo para as pessoas que querem saber mais a respeito, porque às vezes a pessoa, mas será que está indicado para mim? Qual tipo de tratamento? Bom, existe um site para você que não é de São Paulo, da capital, e também o que seja, o site da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
é www.sbot.org.br. E lá você localize o seu médico, porque você pode ver se o seu médico é especialista, se ele pertence a uma Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril, existe Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril, Sociedade Brasileira de Artroscopia, se ele está habilitado a fazer uma cirurgia dessa, tá? Então, é a melhor fonte que eu diria para você procurar um médico, né? E eu tenho um site específico que dá bastante explicações sobre artroscopia de quadril. Na realidade é um capítulo de um livro que eu escrevi para um livro de ortopedia, que é www.clinicalage.com.br, né? Nós estamos aqui em São Paulo, coladinho ao HC, na Avenida Angélica, mas o médico sendo credenciado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia está apto a tratar você tão bem como qualquer um. Sucesso. É o que eu falei, selecionando o paciente bem e fazendo uma boa indicação, tá? E o paciente colaborando com a dona Aparecida que perdeu 13 quilos também, tudo isso é um conjunto de fatores que ajuda no tratamento. Nós fazemos uma parte, mas o paciente tem que fazer 80%, é o resto. Legal. Tá bom? Obrigada, doutor. Nada, que eu que agradeço a oportunidade. A eficácia do tratamento a gente vai saber com os pacientes que já tiveram resultados aqui na clínica do Dr. Lafayette. Andréa, tudo bem? Tudo bom, obrigada. E aí, conta pra gente, como você estava, como que você está se sentindo agora, quantos dias foram necessários você estar aqui fazendo esse tratamento? Então, eu tive uma lesão do labro, eu fiz uma cirurgia de quadril, né? E o Dr. Lafayette me indicou fazer o PST aqui, né? Que é essa máquina, para melhor cicatrização e para eu conseguir curar a inflamação que eu tinha interna. Eu tinha muita dor, repuxava para a virilha, para o glúteo, né? E eu senti que com as 12 sessões que eram ininterruptas, que eu fazia todos os dias, não poderia passar de 24 horas, eu fui melhorando na dor e acompanhando a fisioterapia. Mas eu senti que ajudou na cicatrização, que eu já tinha feito uma cirurgia anterior e a cicatrização foi muito mais demorada. E ajudou também eu parar de sentir essa dor. Como que era antes? Dava para usar saltinho, essa coisa toda? O salto eu sempre usei, né? Tendo dor ou não, mas assim, a recomendação não era nem do salto, era mais alguns movimentos. Me limitava, tinha hora que eu não conseguia abrir a perna, tinha hora que eu não conseguia fazer algum movimento, abaixar, agachar. E eu senti que depois que eu perdi a dor, que o aparelho fez eu perder a dor, eu consegui voltar à academia, né? E fazer melhor as coisas. Hoje a vida está normal? Tá normal, graças a Deus, junto com a máquina e o tratamento da fisioterapia. Legal, aí. Vale a pena, então, conferir aqui na clínica do Dr. Lafayette Laje.